Olá, investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do curso de Programação de Robôs e Investimentos com MetaTrader. Nesta aula eu vou explicar sobre variáveis no MQL5. Como que funciona um programa? O programa, você precisa de dados de entrada, o programa vai fazer um processamento e vai retornar um resultado. Esse é o princípio básico do programa, certo? Então, para qualquer programa funcionar, você precisa de dados. No nosso caso aqui, robôs, o que você vai precisar? Preço do ativo, tempo do gráfico, valor do indicador, parâmetros de negociação, etc. Para representar os dados no programa, você tem que declarar uma variável, que é a unidade básica de armazenamento em qualquer linguagem de programação. Primeiro, você tem que declarar o tipo dela. No caso aqui, eu dei o exemplo do inteiro, né? Depois, você tem que declarar um identificador, que tem que ser exclusiva, né? Único. Você não pode usar uma palavra reservável, por exemplo, da linguagem. Tem que ser um nome que não exista na linguagem. E o seu conteúdo. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu estou criando uma variável com o nome período média móvel do tipo inteiro e estou atribuindo o valor 17 a ela. E é opcional na declaração de variável informar o conteúdo. Você pode informar como não informar. Aqui você tem o tipo da variável, tem o nome da variável e o conteúdo da variável. O MQL5 tem três tipos básicos de variáveis. Primeiro são os inteiros, né? Tipos inteiros, que são 11 tipos, que estão aqui. Ó. Eu coloquei aqui em ordem de tamanho, né? Do menor para o maior, e aqui o conteúdo, o valor mínimo que você pode ter nessa variável e o valor máximo. Por exemplo, o char você pode colocar de menos 128 a 129. Qualquer valor fora desse intervalo dá erro. O char é o char só que sem sinal. Se reparar aqui, ó, o char permite valor negativo. Já o char não permite, então ele vai de 0 a 255. O que quer dizer o U? É um unsigned, né? Sem sinal, né? Então, todas as variáveis que tiver um U na frente, os tipos de variáveis que tiverem o U na frente, elas são sem sinal. Ó. O short, por exemplo, é sem sinal. O int é sem sinal, ó. Não permite valor negativo, né? E o long também. E aqui estão todos os tipos com seus valores mínimos e máximos. O que seriam os tipos inteiros? São números sem casas decimais. Números inteiros, né? Qual que é o segundo tipo? O segundo tipo é tipos reais, que seria o float e o double. Ele ocupa 4 bytes, o float, e 8 bytes, o double. Aqui estão os valores mínimos, se reparar, são bem então em notação científica, né, porque os números são gigantes. E qual que é o terceiro? O terceiro é o tipo texto, que é o string. Então esses são os três tipos básicos do MQL5. Bom, vamos lá para o MetaEditor e vamos mostrar isso na prática. Bom, eu fiz vários scripts aqui para demonstrar todos os tipos básicos. Vamos abrir esse primeiro aqui, ó, tipo inteiro 1. Esse aqui é um script que eu fiz para explicar para vocês. Só dar uma geral aqui, ó. Aqui é um comentário, né, geral do script. Aqui tem os properties. Aqui ó, tem o copyright, né? Tem o link, você pode pôr um link de um site seu, a versão e uma descrição. Eu queria explicar isso aqui. O que é essa descrição? Você vai pôr uma descrição do que faz o teu script, certo? Por exemplo, eu pus aqui script para demonstrar variáveis do tipo inteiro. E está comentado aqui, ó, mas se eu descomentar e colocar essa property script show inputs, eu vou rodar e vou mostrar para vocês o que acontece. Ó, vou compilar, vou lá no meta... Ó, você vê aqui no scripts, ó, no navegador, tem aqui ó, tipo inteiro 1, que é o executável. Né? Você puxar e jogar na tela, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa tela aqui. Está lá, ó, o nome do fonte, a versão 1.0, aqui ó, o copyright, a descrição do que você colocou lá no fonte. Ele sempre vai abrir essa tela. Ok? Então é isso, quer dizer, ó, o copyright, o que você colocar aqui vai aparecer naquela tela. Script show inputs é que mostra aquela tela. Eu vou deixar comentado porque toda vez que a gente for rodar ele vai abrir aquela tela, então vai ficar ruim de mostrar. Bom, vou começar aqui pelo short. Então aqui ó, tem um start, né, do normal do script. Daí você tem aqui, ó, declarar uma variável short. Eu vou usar o padrão S aqui na frente da variável. Quando ela for, por exemplo, short, eu vou pôr S. Quando for, para eu saber que a variável é do tipo short, né? Quando for inteiro, eu vou pôr I. Quando for long, eu vou pôr L. Quando for
unsigned short, eu vou pôr o S e assim por diante. Então aqui eu estou declarando uma variável short valor mínimo, varmin, né? E aqui isso aqui é uma constante já pré-definida no MetaTrader. Ó, se você vir aqui da F1 e abrir aqui, ó, o que é o short min? Ó, short min é o valor mínimo que pode ser representado pelo tipo short. Ó, ele tem até um valor aqui. Certo? Então eu já estou jogando o valor mínimo aqui, o valor máximo. Eu estou criando duas variáveis short, uma com o valor mínimo e o valor máximo do short. E estou jogando essa constante que ele joga já o valor mínimo e máximo do short. E aqui a função print. Enquanto eu vou explicando a linguagem, eu vou introduzindo assim as funções mais importantes sequencialmente. Por exemplo, uma que eu acho bem interessante, essa função print. O que ela faz? Ela printa na log do Expert Advisor essa descrição aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou imprimindo uma string aqui, ó, short valor mínimo, ó, o campo separado por vírgula. Estou imprimindo o valor mínimo e o valor máximo. Vamos rodar que daí vai ficar mais claro para ver. Ó. Eu vou compilar. Então está aqui, ó, tipo inteiro 1, né? Que a gente compilou. Se eu jogar aqui, o que vai acontecer? Ó, parece que não aconteceu nada, certo? Mas se você vir aqui, ó, na pasta diário, ele vai dizer, ó, script tipo inteiro 1 foi rodado no gráfico de 5 minutos do mini índice, ó, leu com sucesso e foi removido. E onde que ele jogou o print? Aqui nessa pasta expert, aqui, ó, short valor mínimo, ó, de menos 32768, valor mínimo 32, máximo 32767. Isso que é a função print, ele imprime nessa aba aqui, expert, a mensagem, que é o que você colocar lá. Próximo, eu deixei comentado aqui para não imprimir tudo, né? Mas eu, por exemplo, vou descomentar aqui, ó, a uShort. Ela não tem, ó, tá vendo que eu estou jogando sério? Porque é um sem sinal, ó, é um signed short, valor mínimo é 0, então ela não tem uma constante pré-definida que nem essa uShort max, né? Então é 0, e tem o valor máximo, mesma coisa, eu estou imprimindo, ó, o valor mínimo e o valor máximo. E assim por diante, ó, int, mesma coisa, vamos descomentar tudo aqui, ó, o valor mínimo do int, o valor máximo, e vou imprimir o int. O int, mesma coisa, ó. Como é um sem sinal, o mínimo é 0 e dei aqui o máximo. Long, vamos até o long aqui. Não, até o char, certo? Vamos imprimir o mínimo e o máximo do char. E o char, vamos imprimir todas já. Compilo, vou lá no MetaTrader. Olha lá, se eu jogar no gráfico aqui, vamos limpar antes aqui, porque você pode limpar esse expert aqui. Mesma coisa no diário, né? Você pode limpar aqui, ó. E você pega e joga aqui, ó. Olha lá, ó, jogou todos. Ó, short, o valor mínimo é de menos 3278 até 32767. O short é de 0 a 60 e assim por diante. Ó, o char é de menos 128 a 127. O char é de 0 a 127. Ó, o long é, sei lá aqui. Quanto que é isso aqui? Bem grande, ó. O int, ó. O int. Bom, esses aqui são os tipos inteiros básicos. E resumindo, como você vai usar o que? Você usa short, o short, int, de acordo com o conteúdo. Por exemplo, se tiver uma variável que você tem certeza que ela não vai ter valor negativo e não vai passar de 65 e 535, você usa o short. Se você tem uma variável que vai ter número negativo e vai ter mais que 65 e 535, então daí você usa int. E assim por diante. E char para caracteres. Agora eu queria dar uma explicada aqui do char, que tem uma característica específica. Ó. Vamos só mostrar o char aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos comentar isso aqui tudo para não mostrar quando a gente rodar. Comentar tudo isso aqui, só deixar o char aqui. Comentar, vamos deixar o char. Ó, aqui eu estou declarando uma variável char com A, certo? Vou imprimir ela e daí vou jogar o char num tipo inteiro.
E aqui ó, é uma outra função já aproveitando, é print format. Isso aqui a gente vai usar bastante no robô. Para que serve essa função aqui? Também vai imprimir lá no log do Expert Advisors. Estou passando a mesma variável inteira e inteira aqui, né? São duas variáveis, só que uma eu vou mostrar de uma forma, que é no formato decimal, e a outra eu vou mostrar no formato de caractere. É isso que é, você pode formatar as variáveis usando esse print format. Então o que acontece aqui? Estou jogando um A, é uma letra A, certo? Só que ele, internamente, ele salva com um número. Deixa eu rodar que vai ficar mais claro. Compilar. Olha lá, vamos limpar aqui para não mostrar tudo isso aqui. Vamos jogar de novo, tipo inteiro. Olha o que ele fez. Primeiro imprimiu o char lá, né? Código. Internamente ele é salvo como 65. Ó. Se você imprimir o decimal, é 65. Se imprimir como caractere, ele vai imprimir o caractere A. Vamos comentar isso aqui. Vou dar um exemplo aqui melhor. Por enquanto não precisa se preocupar com for aqui, com if, com break, você não conhece, porque quando eu for falar de operadores, eu vou explicar o for, vou explicar o break. Mas qual que é a ideia aqui? Até tipo uma ideia aqui que fica melhor isso aqui. Eu posso usar como é um char aqui, ó. É um char, eu posso pôr char min aqui. Ele vai pegar o valor mínimo. E aqui o char max, que também vai funcionar, até fica melhor assim. O que vai acontecer aqui? Estou criando uma variável unsigned char e ele vai rodar desde o mínimo até o máximo, ele vai incrementando de 1 em 1. E vai jogar aqui ó, o char num chart e vai imprimir aqui ó, tudo. Usando o print format, ó, ele vai imprimir char no formato decimal e o char no formato char, né? E um unsigned short no formato decimal e um unsigned short no formato caractere. E por que isso aqui, esse if 127 é break? O que acontece? Quando você incrementa, quando ele está no máximo aqui, o char, e você incrementa de mais um, ele vai para o char min, ele não vai para 128, ele vai para menos 128. Então tem que pôr isso aqui, senão ele fica num loop contínuo. Então vamos compilar, aqui ó, vamos limpar e vamos rodar só para mostrar aqui ó. Olha lá o que ele fez, ó, rodou. Ó, se olhar, ele mostrou o char 24 é essa barrinha e o char 232 é um E com acentinho aqui. Ó. E daí mostra todos os caracteres char aqui, ó, por exemplo, ó, o 70, por exemplo, o valor 70 é um F no char e no char o 70 é o F também. Sim, por diante, ó, vários minúsculo. Agora vamos falar do booleano. Vamos comentar aqui, explicar sobre o booleano. Vamos descomentar aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu declarei várias variáveis aqui, ó, mas A, B, C, D, só para exemplo, né? E fiz aqui, ó, se ela for verdadeira, ela vai imprimir true. Senão ela vai imprimir false. Então vamos pôr a primeira variável A aqui. Ó. Eu estou declarando como true, certo? Ela vai imprimir true. Então compilar aqui. Ó. Aqui ele deu uns warnings. É bom ter que deu warning aqui para explicar sobre o warning. Ó. Ele deu 3 warnings. O que é? Um aviso. Ele está dizendo, ele gera o programa. Ele só não gera o executável quando dá erro. Mas quando dá warning, ele gera. É bom não ter esses warnings, mas não impede de compilar o programa e gerar o executável, né? Ele deu um erro aqui, ó, no D aqui, porque eu não declarei, ó. Não, porque não foi usada, ó. Eu não atribuí nada, então ele entende que não foi usado. O E também e o G também. Então, vamos lá para o MetaTrader. Vamos limpar aqui e vamos jogar, ó, tipo inteiro 1, ó, true. Agora, se jogar false e pôr B aqui, ó, B, compilar, vai jogar aqui, ó, vai dar false. Como o boolean também é um tipo inteiro, então o que acontece? A regra é o seguinte, qualquer número diferente de 0, ele é true. E se for 0, ele é false. Então você pode tanto usar essas variáveis aqui, true e false, como número. Por exemplo, se eu jogar 1 aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser true. Agora D aqui, ó, eu não declarei nada. O que acontece? Quando você declara uma variável inteira, qualquer número na verdade, na MQL, e você não atribui uma variável, ele joga 0. Então, se você botar D aqui, ele vai dar false, porque 0 é false.
E aqui eu pus mais os exemplos. Eu não vou mostrar todos, mas qualquer valor inteiro você pode usar também como booleano, por exemplo. Se eu colocar aí aqui, ó, ele vai vir 0. Se eu colocar, ó, eu não declarei valor, vai ser 0, ele vai jogar como false. Por exemplo, se eu declarar uma variável inteira como f aqui igual a 5, se eu botar o f aqui, ele vai dar true, porque ele tem um valor. Então a lógica é o seguinte, ou você usa esse true ou false, ou qualquer valor, por exemplo, float, double. Vamos dar um exemplo i aqui, ó. Eu declarei como 0. 0 é falso. Qualquer valor diferente de 0 é true. Então, se eu rodar esse aqui, ó, dá false. Agora vamos abrir outro aqui, vamos fechar esse aqui. E vamos abrir o segundo aqui, porque agora vamos dar um exemplo de datetime. Aqui também é a mesma coisa, eu fiz um script. Então, como que é o formato datetime? É o seguinte, ó, você põe um D maiúsculo, põe uma aspa simples, daí você coloca 4 dígitos com ano, ponto, mês, ponto, dia, espaço, 2 dígitos para a hora, daí 2 pontos, 2 dígitos para o minuto, 2 pontos e 2 para o segundo. Então, o tipo datetime é destinado para armazenar a data e hora com o número de segundos. O datetime ele começa desde 1 de 1970 à meia-noite até 31/12 de 3000 às 23h59:59. Essa é a data inicial. Qualquer data menor que isso não dá para ser usada. E a data final é até 3000. Essa é a data inicial e final, porque ele é um tipo inteiro. Então, por exemplo, ó, vou imprimir aqui e mostrar a data inicial e final. O que acontece? Ó, vou compilar. Vou jogar agora é o 2, né? Vamos limpar aqui. Vamos jogar o 2. Olha lá, data inicial, 1 de 1970, 0, 31/12 a 23h59. Só que, ó, o que acontece? Por que ele é um tipo inteiro? Vou criar uma variável long e vou jogar a data inicial numa variável long. E vou daí imprimir essa variável long. Ok? Data final também. Vamos compilar. Olha lá, vamos jogar, ó. Então, vamos limpar para ficar mais claro. Tá vendo? Ó? A data inicial é 0, que é a data inicial, e a data final é esse número aqui. Então ele é um inteiro, ele é representado como inteiro esse número. Então o inteiro 0 é essa data aqui, ó, 1 de 1970 à meia-noite. E a data final é representada por esse número aqui. Ó, por exemplo, se você pegar aqui, vamos descomentar aqui, ó. Se pegar a data inicial, ó, que é essa data aqui, né, 1 de 1970 à meia-noite, e por mais 10, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 0, né, porque esse valor é 0, e mais 10. É em segundos, então ele vai pôr 10 segundos. E a data final, ó, eu vou diminuir 10. Ele vai diminuir 10 segundos dessa data final aqui, ó. Vamos compilar. Lá, vamos limpar aqui, vamos rodar. Olha lá, data inicial, data final, 0, ó. Ó, tá vendo? 1970, 0101, 10 segundos. Ó, aqui era 59, diminuiu 10 segundos, 49. Bom, você deve estar pensando, é assim que soma datas, tem que somar segundos. Não, tem várias funções que tratam sobre isso e quando a gente for usar a data eu vou explicar. Mas aqui a ideia é para entender por que o datetime é um tipo inteiro. Então vamos comentar isso aqui, ó. E vamos descomentar isso aqui tudo. Eu pus várias formas aqui de datetime para vocês entenderem bem sobre o datetime. Então o que acontece? Você pode pôr assim, ó, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Você pode declarar como só até o minuto, sem o segundo, só com a hora. Você pode declarar só data. Você pode pôr só hora. Vamos mostrar até aqui. Aqui do em branco em diante, eu vou comentar. Compilar, tipo inteiro 2, certo? Olha lá, mas internamente ele fica a mesma coisa, ó. Você declarou esse aqui incompleto, esse aqui você pôs sem os segundos, né? Mas ele fica internamente, é a mesma coisa. Só esse aqui que você não declarou a data, o que acontece? Ele pega a data de compilação. Entendeu? Agora vamos comentar esse aqui, ó. E vamos descomentar todos esses aqui, ó. Mostrar esses outros. Aqui, ó, vou dar um exemplo de como que fica se você colocar em branco, como que fica se você não atribuir nenhum valor à data, e aqui umas variáveis. Ó, eu tenho
são variáveis pré-definidas já no MetaTrader, por exemplo, underline, underline, date, underline, underline, ele vai pegar a data de compilação, sem a hora. Aqui ele vai pegar a data de compilação com a hora. Aqui ele vai pegar a time current, o que é? Retorna a última hora do servidor, da sua corretora, né? Aqui retorna a hora corrente calculada do servidor de negociação da corretora. Aqui a hora do seu micro. E aqui a hora de Greenwich Mean Time, lá, né? O tempo médico lá de Greenwich. Olha lá, tempo inteiro 2. Não, vamos limpar aqui e fazer de novo. Tempo inteiro 2. Olha lá, ó. Quando você põe em branco, o que ele põe? Ele põe a data de compilação e 1 hora. Se você põe não atribuído, se não põe nenhum valor, ele vai pôr a data de compilação e 1 hora. Aqui a data, ó. Data de compilação. Aqui a data e hora de compilação, ó. 10 e 15 e 42. Aqui a data e hora atual, a data do servidor, a data do seu computador. E aqui a data de Greenwich, lá, ó, se você reparar, tem 3 horas de diferença. Ó. 10 e 15, lá é 13 e 15. Então, sobre data é isso. Eu só queria mostrar, vamos comentar aqui, ó, eu só queria mostrar. Agora, ó, se der para fazer até um reloginho na tela. Ó. Vamos descomentar esse aqui. Ó. O que acontece? Declarando a variável time, estou pondo um while infinito, ele fica, esse while 1 quer dizer, como 1 é true, ele sempre vai ficar rodando e não vai sair nunca daqui. E vai pôr a hora corrente, ó, vai ficar imprimindo a hora corrente. E vou aproveitar para mostrar mais uma função, que é essa comment. O que é essa comment? Ela imprime no gráfico um comentário. Ela joga do lado esquerdo, em cima, um comentário. Você pode pôr qualquer coisa e aqui eu fiz isso aqui só para mostrar um reloginho simples, né? Usando a função comment. Deixa eu rodar que daí vocês vão entender. Olha lá, se eu pegar aqui o tipo R10 e jogar, ó, olha o que acontece aqui, ó. Ele fica, ó, tem um script, como ele tem um loop infinito, ele fica lá, ó, mostrando um reloginho, ó. 15/3/2019, aí aqui, daí você vem aqui, dá remover, ele demora um pouco porque ele é um loop infinito, ó, e saiu. Bom, de data eu acho que é isso. Agora vamos fechar esse aqui. Agora vamos para o último tipo inteiro. Então agora vamos falar do tipo color. Então tá aqui, ó, declarei o tipo color, o nome, né, call vline, e aqui é um padrão já definido de cor do MQL5. E existem 3 formas de definir cor. Usando essa variável pré-definida, você pode usar o esquema RGB também, com um número decimal, você põe um C entre aspas simples, põe aqui, ó, 0, 255 e 0, que é o red, green e blue. Nesse caso eu pus 255 no green, ele vai imprimir verde. Ou você pode fazer a mesma coisa, red, green e blue, o esquema RGB, só que usando hexadecimal. Ó. Por exemplo, aqui está 0, aqui está 0 e aqui está 255, né, que é o FF, vai imprimir azul. E aqui é uma variável de datetime, porque eu quero imprimir uma linha vertical nessa data aqui no gráfico. Aqui, reset last erro, ele vai zerar toda vez que eu rodar os erros, porque tem uma função que, caso na hora de criar objeto de erro, ele já reseta toda vez que rodar. Mas isso aqui a gente vai ver bastante quando for falar dos robôs, então não precisa se preocupar. Daí que é a função que cria uma linha vertical, ó, que está dizendo que é do tipo vertical, nesse tempo aqui que eu defini, nessa data. E aqui você seta a cor. Ó. A cor, no caso aqui, vai ser vermelha. Aqui a ideia é mostrar a variável, né, color, então isso aqui não precisa se preocupar muito. O fato é que ele vai gerar uma linha vertical no gráfico nessa data aqui, na cor vermelha. Vamos compilar. Olha lá, tipo 3. Olha lá, criou a linha vermelha no dia 14/3/2019. Agora, se eu comentar aqui, ó, tirar aqui e comentar essa, agora vai ser verde. Vamos compilar. Tipo 3, olha lá, verde. Compilar. Olha lá, azul. Certo? Então, o tipo inteiro eu acho que foi tudo. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou falar de real e string na próxima aula. Muito obrigado, até a próxima aula e aquele abraço.